Meus irmãos da Igreja Batista da Lapa, vocês estão bem? Nós vamos hoje estudar o segundo mandamento, que está no segundo livro de Moisés, Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 6. Assim nos diz a Escritura: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, No original em hebraico, a palavra pesel aqui quer passar a ideia de uma imagem fundida, imagem esculpida. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem fundida, nenhuma imagem esculpida, nenhuma imagem de qualquer natureza. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Aqui é outra palavra em hebraico, que é a palavra, o termo temuná, que quer dizer comparação, semelhança. Não tente fazer nenhuma comparação, nenhuma semelhança, nenhuma imagem, não imagine Deus em relação a qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses ídolos, não te prostrarás diante dessas imagens que você criou, que você comparou, que você imaginou, Nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. No hebraico aqui é o termo canã, que é um zelo que passa a ideia de Deus como sendo alguém ciumento, A gente vê no Novo Testamento que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, mas aqui é um ciúme no sentido de exclusividade. Eu sou Deus zeloso que requeiro exclusividade. Que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Observe que ele visita a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração de seus descendentes. Que iniquidade é essa? O desprezo para com Deus. Mas, em contrapartida, ele é bondoso com milhares de gerações daqueles que o amam. E olha que interessante. Fazer imagem de Deus é semelhante a desprezo para com Deus. É o que a gente vê aqui. E nesse caso, quero lembrar de um livro que fez muito sucesso no passado, um clássico chamado Ídolos do Coração, de Elise Fitzpatrick. Nesse livro, a autora fala de uma viagem que ela fez ao Oriente, e nessa viagem ela, com seu marido, visitou vários templos e viu vários ídolos, muitos ídolos, E viu as pessoas levando oferendas para aqueles ídolos, enfim. E quando ela voltou para os Estados Unidos, ela falava: graças a Deus, eu vivo em um país em que não há essa idolatria, não tem oferendas, as pessoas levando oferendas para esses ídolos. E imediatamente ela se deu conta de que existe sim uma idolatria no mundo ocidental, nos Estados Unidos, na América ou naqueles países que se dizem cristãos. Essa idolatria tem a ver com os ídolos criados e cultivados no coração. E é esse o sentido maior do segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, pesel no hebraico, que é a imagem fundida, nenhuma imagem, ou temuná no hebraico, nenhuma comparação, nenhuma semelhança do que eu sou. E o que a gente pode perceber é que no mundo ocidental, ou em meio à cristandade e em meio aos próprios evangélicos, existem imagens, existem concepções, comparações, semelhanças criadas pelas pessoas de Deus que na verdade não corresponde à imagem de Deus. Só para que nós tenhamos uma ideia, eu recorri às letras de algumas músicas e algumas delas até cantadas na igreja, Tem uma música uma música evangélica, chamada Chega. Eu não vou citar aqui o nome da cantora, mas a letra diz: vem agir com o teu sobrenatural, pois eu sei que és o mesmo que Elias respondeu contra Baal. Chega de ser envergonhado, chega, preciso ser exaltado, chega.
Olha que concepção que se tem de Deus, né? Parece que a pessoa determina coisas para o próprio Deus e no seguinte contexto: meus inimigos verão a minha exaltação, chega de ser envergonhado. Parece que está dizendo um basta para o próprio Deus. Chega, eu preciso ser exaltado, chega. Não é esse o único caso, né? Outra letra que a gente pode considerar da música A Batalha do Arcanjo, de uma cantora que eu não vou citar o nome, né? Em que ela diz: vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível e é inaceitável. Ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Algumas coisas que precisariam ser consideradas aqui, né? Vai acontecer e tem que acontecer, né? Como se nós pudéssemos determinar parâmetros para esse Deus aqui que parece que foi imaginado pela pessoa. Observe que as pessoas têm uma concepção de um Deus que não está nas Escrituras. E esse Deus, por sua vez, realiza suas determinações, né? E a ponto de você ter um Deus que entende que é inadmissível um escolhido seu perder uma luta. E depende também de que luta é essa que estamos falando, né? Porque nós vivemos num mundo em que há muitas batalhas, em que há muitas lutas, né? Só que nós seremos vencedores. Outra letra que podemos considerar é a letra da música Sabor de Mel, né? Que diz: vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor. E aqui há elementos que também não estão prescritos nas Escrituras. As Escrituras não falam de cara de vencedor. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você, né, tem um erro de português na letra, é quando vir você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. A Bíblia fala de uma realidade na vida cristã que não é necessariamente assim, muito menos com esse espírito de vingança, né, que está implícito nessa letra. E outra letra que eu gostaria de lembrar, da música gospel Não Morrerei, né, de um cantor evangélico, que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Olha, a fé de Abraão foi justamente a fé de quem viveu e morreu sem receber o que tinha sido prometido, conforme diz Hebreus capítulo 11, versículo 13. Né? Abraão, é interessante que as pessoas reduzem até a promessa que foi feita a Abraão. Né? Parece que a promessa que eles conseguem ver é apenas a promessa de um filho. No filho de Abraão estava apenas o início de um grande plano, de uma grande promessa que Deus tinha para com Abraão. Portanto, observe que a partir de alguns exemplos, de algumas letras de músicas que a gente pode destacar, podemos ver que a imagem que as pessoas criam de Deus pode ser equivocada. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem. E precisamos atentar a essa questão porque quando as pessoas criam uma imagem equivocada, e geralmente é equivocada de Deus, né? Porque há um mistério na palavra que a gente pode entender que existe sim uma imagem real de Deus. Essa imagem real de Deus foi revelada em Jesus Cristo, conforme diz a Epístola aos Colossenses, né? Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Então, sim, existe uma imagem de Deus que é a exata expressão de Deus, que é Jesus Cristo. O grande problema é que as pessoas criam para si uma imagem de um Deus que não existe e, consequentemente, elas incorrem em falsa adoração. Geralmente, essa imagem, né, que é criada no coração é semelhante, é comparável. E aí está a raiz da palavra no original, né, no hebraico, que é temuná, né? É uma semelhança, é uma comparação que aquele adorador faz de um Deus imaginário que, na verdade, é um Deus que corresponde aos seus anseios, às pretensões do seu coração. E o Senhor deixa bem claro no Salmo 50, quando ele fala com Israel, que esse pecado grave de Israel. Observe como o povo de Israel, no Salmo 50, estava incorrendo em falsa adoração porque tinha construído uma imagem
de Deus, né? Salmo 50, versículos 7 a 22, é um texto um pouco longo que diz assim: escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Interessante é que, olha como esse versículo inicial é tão grave, né? Eu testemunharei contra ti, Israel. E ele repete, eu sou Deus, como ele se manifestou a Moisés no passado. Salmo 50, versículo 8. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da tua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Ou seja, esse culto, essa adoração que você faz a mim, não é a principal questão que eu vou considerar aqui. Esse culto por si só é vazio, né? Por que o Senhor entende que esse culto era vazio? Olha só as palavras que ele usa no Salmo 50, versículo 11. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Observe que o culto estava sendo reduzido à oferta de carne, a derramamento de sangue, a oferta de alimentos que não tinham sentido algum diante de Deus. E ele chega a falar, eu não preciso de carne de touro, nem de sangue de cabrito, se eu tivesse fome, eu não ia dizer a você. No Salmo 50, versículo 14, o Senhor fala, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça, esse é o culto que Ele quer. E cumpra seus votos para com o Altíssimo, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Olha o culto que ele quer que seja feito. Uma invocação ao próprio Deus no dia da angústia. Porque a impressão que se tem é que a invocação que era feita não era dirigida a Deus. O culto não era dirigido a Deus. Havia o culto ali, mas era uma falsa adoração. Salmo 50, versículo 16. Mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Olha que aqui há um destaque para o desprezo que foi citado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Quem faz imagem de Deus, cria um Deus que por sua vez implica em desprezo para com Deus. Se você vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra seu irmão e difama o filho de sua mãe. Aqui você vê que as pessoas estavam prestando um culto a uma imagem de Deus que eles tinham criado, e isso vai ficar mais claro ainda no versículo 21. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Olha que interessante, todos esses erros, esse culto equivocado, esse alinhamento, esse amor ao sistema, ao mundo. Se você odeia a disciplina, rejeita as minhas palavras, mas ao mesmo tempo anda com ladrão, você ao mesmo tempo se associa a adúlteros, né? Na epístola de Tiago, a gente vê que o adúltero é aquele que ama o mundo, ou seja, Deus não tem exclusividade em seu coração. De novo você vê a questão do zelo, eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que requeiro exclusividade. O adúltero, a adúltera, na epístola de Tiago, eram aqueles que amavam o mundo, né? Aqueles que se associavam ao mundo e, consequentemente, rejeitavam a Deus. Versículo 21, mais uma vez. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Mais uma vez, a falsa adoração está diretamente ligada à criação de uma imagem de um Deus que é igual ao adorador, ao falso adorador. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não quer esse tipo de culto. Observe que no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 36 e 37, uma vez Jesus foi inquirido, né? E perguntaram, mestre, qual o maior mandamento da lei? Ao que Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
Portanto, para que nós adoremos a Deus e para que nós tenhamos um verdadeiro culto, há necessidade de amarmos a Deus. E o amor a Deus, por sua vez, é produzido através do Espírito Santo. Nós entendemos, nós cremos que a palavra de Deus, quando ensinada, quando pregada e inspirada pelo Espírito Santo, tem esse poder de transformar o coração do homem e promover ali o verdadeiro amor a Deus. No Salmo 17, versículo 15, o salmista diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança. E a palavra aqui, mais uma vez, é temuná, né? Não farás para ti ídolos, né? E não farás para ti imagem. E a imagem é temuná. Eu me satisfarei da tua semelhança. Eu me satisfarei da tua imagem quando acordar. Existe uma imagem de Deus que é satisfatória? Sim. E essa imagem é Jesus Cristo. Voltando ao Salmo 17, versículo 15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Nós contemplamos a face de Deus em Jesus Cristo e nos satisfazemos na verdadeira imagem de Deus, na exata expressão de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. E eu gostaria, nesse sentido, de deixar algumas palavras de exortação, porque o que a gente viu até aqui não foi admoestação, né? Mas precisamos também de algumas palavras de exortação. Por quê? Há promessas, sim, da parte de Deus, vinculadas a uma verdadeira adoração, que se nós soubéssemos nos apropriar delas, seríamos beneficiados. Na Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Observe que aqui nós temos a revelação do Deus verdadeiro que pode operar infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Essa imagem que o adorador possa eventualmente fazer, que por sua vez é fundamentada nos ídolos do coração, certamente é muito pequena. O nosso Deus supera tudo isso daí. Ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina, do que você pensa. Geralmente o adorador que presta uma falsa adoração também ora muito mal, né? Ele faz pedidos, ele faz determinações, quando nós sabemos que o nosso Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou muito mais do que pensamos. Na verdade, as pessoas não acreditam ou não creem, não têm a confiança firme em Deus, de que Ele pode agir de uma forma que transcenda a nossa imaginação. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode até achar que seus projetos, seus planos, ou essa imagem que você tem de Deus, tem algum fundamento de realidade. Na verdade, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E mais uma vez, o amor a Deus sendo ressaltado. E eu gostaria de lembrar que, em vez de temoná, né, em hebraico, que é essa imagem concebida no coração que as pessoas têm de Deus, seria desejável que tivéssemos emuná. Desculpe fazer esse trocadilho irresistível, né? Temuná é a imagem que a pessoa faz de Deus. E emuná é a firme confiança que se tem em Deus, né? Esse termo hebraico emuná está em Abacuque capítulo 2, versículo 4, né? Quando o profeta diz: mas o justo pela sua fé viverá. O justo viverá pela fé. O justo viverá por emuná. Viver por emuná, viver por fé, eu vou pegar aqui as palavras de um rabino que diz o seguinte: a emuná é semelhante a ver em primeira mão, e de forma que a razão pode até ajudar você a entender melhor aquilo que você vê. Mas quem viu em primeira mão tem dificuldade de convencer quem não viu.
E é isso que é interessante naquele que tem a fé que é promovida pelo Espírito Santo. Ele confia e essa confiança firme faz com que ele toque a sua vida. Ele paute o seu dia a dia, o seu cotidiano, baseado naquilo que ele viu espiritualmente, mas ele não consegue explicar para quem não viu. Porque trata-se de uma revelação, sim, da parte de Deus. Algo que é infundido no coração da pessoa pelo Espírito Santo. A fé promovida pelo Espírito Santo de Deus é a fé que se manifesta como dom de Deus, né? Essa fé que é produzida pelo Espírito Santo faz com que nós possamos nos comportar como os servos de Deus no passado, que de longe viram a promessa e por isso eles pautaram suas vidas a partir desta fé, a partir desta emuná. Tenhamos fé, emuná, e não criemos imagens de Deus, no hebraico temuná. Que Deus nos abençoe.